Sejam bem-vindos, sou Marina Arantes, advogada imobiliarista. Estamos iniciando hoje o primeiro episódio do Direito Imobiliário com Marina Arantes e convidados. É com muita honra que eu recebo aqui um amigo e colega advogado, Dr. Michel Mendonça, que além de um excelente e brilhante profissional, que eu tenho um carinho e um respeito muito grande por ele, também nos concedeu a honra de ser procurador-geral do município de Ilhéus. Grato, Marina, pelo convite, pela receptividade aqui nesse primeiro episódio. Para mim é uma honra estar nessa primeira edição desse momento seu, né, com esse podcast. E eu espero poder dialogar com você, respondendo, esclarecendo assuntos que beneficiem a todos que nos assistem. Para mim é uma grande satisfação estar aqui e espero contribuir para que esse momento, desse primeiro episódio, seja um momento marcante para esse podcast. Dr. Michel, enquanto profissional atuante no direito imobiliário aqui em Ilhéus, eu notei uma dificuldade, tá? E acredito que os colegas também, de diálogo com o município e entre município e registro de imóveis. Há algum projeto da nova gestão municipal em trazer para perto uma comunicação direta com o registro de imóveis para que a gente tenha maior efetividade nas regularizações? Entendi, Marina. Esse seu sentimento, ele não é exclusivo, certamente. Eu também, na condição de procurador-geral, não posso advogar, né, nas causas privadas, mas enquanto advogado, na época em que ainda não estava na condição de procurador-geral, você sabe, eu também atuava bastante e, de algum modo, atuo na área de direito imobiliário e também tenho essa sensação. Tinha, melhor dizendo, essa sensação. E nesse novo governo, nessa nova gestão que se inaugura, que se inicia agora, que se iniciou agora em 1º de janeiro, já existe sim uma sinalização de mudanças para o setor imobiliário. A questão de cadastro imobiliário, a questão de levantamento cadastral no município já está sendo tratada desde a comissão de transição. Ainda na comissão de transição, já houve um diálogo com o cartório de registro de imóveis. Já uma preocupação. Já existe uma preocupação. Também, depois já de assumida a nova gestão, já houve um diálogo com o juiz corregedor, com o juízo corregedor aqui da comarca de Ilhéus, para tratar da importância dessa integração entre o município e o cartório de registro de imóveis, para que essas questões elas consigam ser resolvidas a contento, com maior agilidade, com maior resolução, para que as coisas não precisem ficar indo e voltando entre município e cartório de registro de imóveis. Essa comunicação entre município, setor de cadastro imobiliário, os setores que são ligados à parte imobiliária no município, com o cartório de registro de imóveis, é essencial, é fundamental para que os processos de regularização eles sejam eficazes. Inclusive, dentro do Tribunal de Justiça, nós temos um núcleo, né? Inclusive, para a parte de regularização fundiária, existe um núcleo do Tribunal de Justiça que presta esse reforço, né, para os municípios. Isso é muito interessante. Exato, e o prefeito, inclusive, já sinalizou a importância que ele busca dar a esse tema, falando, inclusive, em algumas reuniões que eu tive, enquanto procuradoria, a respeito da regularização imobiliária, a respeito da REURB, que é algo que precisa acontecer no município de Ilhéus, que é um município, um dos maiores municípios da Bahia, e tem municípios que são menores e tem um nível de organização que nós já deveríamos ter e buscaremos efetivar agora nesse mandato. Nós temos também uma grande preocupação, doutor Michel, com relação aos loteamentos irregulares. Nós sabemos que na região existem muitos imóveis com domínio do município, do estado, da própria União, e nós temos parcelamento irregular do solo, sem que haja uma fiscalização disso, sem qualquer aprovação por município, enfim. Nós sabemos também que o próprio registrador ele pode impedir, denunciar esse tipo de empreendimento. O município tem alguma política hoje, ou está criando uma política que fiscalize essas construções e parcelamento do solo irregular? De modo bem geral, o que existe nas falas do prefeito também, enquanto sinalização, porque a gestão
ela se iniciou agora, né? Então até para a Sim. gente falar em termos de projetos, é um pouco cedo ainda, porque não existe um projeto concretizado, em termos de concretização, mas há um planejamento. Sim. Em geral, o que se fala é em ordenamento. É. Em todos os segmentos, em todos os setores, o que está faltando na cidade de Ilhéus é uma organização. Em todos os segmentos, setor comercial, setor imobiliário, em todos os setores, a gente está carecendo desse ordenamento. E E isso desordenado, passa né? por isso também, né? Ilhéus passou por um processo de crescimento imobiliário desordenado e sem qualquer infraestrutura. E inclusive já tivemos reuniões em que falamos da necessidade, da importância de Ilhéus ter um plano de mobilidade urbana que envolve questões imobiliárias Isso. também, por conta dos empreendimentos que estão surgindo. E esses empreendimentos estão surgindo aonde? A população ela está sendo deslocada para onde esses empreendimentos estão localizados, e a questão da mobilidade urbana. Onde é que estão até os pontos de ônibus e transporte público? Esse transporte público para essas regiões em que está havendo esse boom imobiliário é suficiente para atender aquela parcela da população que está sendo destinada para essas localidades? Já houve reuniões ainda já nessa gestão, apesar de pouco tempo Sim. de governo, em que a gente já tratou de temas como esse, falando da importância da gente ter planejamento nesse sentido. Então, o que se falar de organização, de ordenamento, isso está na pauta desse governo, pelo que eu tenho acompanhado desde a comissão de transição de Porque a governo. gente percebe a cidade é bem dividida, né? E nós percebemos um certo crescimento exponencial em uma zona e a outra talvez não, fica desabastecida, né? Uma outra situação que a gente nós nos deparamos na gestão passada, é que com relação ao horário de funcionamento do município, da prefeitura, das secretarias. Um exemplo, que é a que a gente mais utiliza, é o LOP. Tá? O LOP funcionava, pelo menos até dezembro, das 8 às 13, 3 vezes na semana, com um volume gigantesco de processos ali, necessitando andamento, tudo. Então, existe uma demora e um déficit, que eu passei por isso pessoalmente, enquanto profissional, com relação a esses horários. Qual é a visão da nova gestão com relação ao funcionamento da prefeitura? A nova gestão ela tem interesse que a prefeitura ela consiga atender as demandas dos cidadãos a contento. Já houve conversas a respeito dessa questão de horário, não houve ainda uma definição. Pelo momento, né, a gente vai passar, inclusive, por um processo de recadastramento dos servidores. Tem setores da prefeitura que funcionam exclusivamente com os servidores em desvio de função. Sim, isso precisa ser pensado, planejado, não dá para simplesmente a gente passar uma régua, porque senão teriam setores que interromperiam o funcionamento. Sim. Então a gente precisa ter um planejamento nesse nível. Já se falou a respeito do horário de funcionamento de alguns setores, de alguns órgãos, mas não temos ainda, nesse momento, pela quantidade de dias úteis que a gente tem acompanhado esse novo governo, de definir agora qual vai ser o horário de funcionamento de cada setor. Por quê? Porque isso passa, primeiro, pela quantidade de servidores que tem à disposição naquele setor, pelos trabalhos que são desenvolvidos por aquele setor. No LOP, por exemplo, tem um trabalho técnico que é muito importante. Sim. Tem um trabalho técnico de análise de projetos que é muito importante. Nasce, né? A parte imobiliária, ela nasce ali. Então, tem momentos que precisam existir reuniões intersetoriais com pessoas de diversas formações. Sim. E essas pessoas precisam estar reunidas em um momento para poder fazer definições que, em alguns momentos, se tiver o atendimento, a princípio, pelo menos o que a gente já observou e tem notado, se tiver o atendimento, não há como acontecer aquelas reuniões, pela quantidade de servidores que tem à disposição naquele órgão. Então, são questões que a gente precisa ainda amadurecer. Há já também um indicativo de que a ideia é que os horários eles sejam estendidos dentro do possível, dentro do que é possível. Agora, o que é possível? A gente está apurando ainda nesse momento de gestão. Sim. O que é possível fazer a nível de atendimento? É possível estender o horário no LOP pela quantidade de servidores que tem ali? Ou vai ser necessário primeiro ser planejado até um concurso público para ter mais servidores efetivos naquele setor para dar condição de atendimento?
tudo isso já está sendo analisado, já está sendo pensado, já houve conversa a respeito disso. Então, de forma resumida, não dá para poder dar uma resposta concreta e definitiva agora, porque tem uma série de questões que precisam ser ponderadas também, mas o interesse é, se possível, que a gente amplie o atendimento no município para o máximo possível. Então, perfeito. Bom, uma outra situação que, do meu ponto de vista, sobrecarrega algumas equipes, e principalmente a Procuradoria, são os processos de prescrição dos impostos, principalmente do IPTU. O IPTU hoje, o que já prescreveu, é preciso protocolizar um processo administrativo para que seja reconhecido esse período da prescrição. E isso demora, é moroso. Se o meu cliente está comprando esse imóvel, esse processo pode tramitar aí durante 3 meses, aproximadamente. Alguns municípios já têm a prática de reconhecer essa prescrição no balcão de atendimento. A Procuradoria já detectou essa situação, não sei se o doutor, enquanto advogado, passou por essa situação também dentro do município na gestão passada. Como Procuradoria, vocês têm repensado o volume desses processos e a necessidade deles? Com certeza que sim. Não é só essa demanda em relação à prescrição que se avoluma lá na Procuradoria. Tem outros tipos de demandas administrativas que também se avolumam lá e são repetidas. Se há uma repetição, por que não então a gente normatizar um tipo de parecer que possa servir para essas demandas repetitivas, uniformizando o entendimento para elas, de modo que esses processos não precisem mais subir às procuradorias e na própria secretaria, no próprio balcão, haja uma condição disso ser resolvido com mais celeridade para o município, que não vai ter uma necessidade de processo tramitando por diversos setores, diversas secretarias, isso gera uma economia para o município também, e para uma prestação de serviço público mais eficiente para o munícipe. Esse é um formato de atuação que eu gosto muito. Já tive reuniões nesse sentido com os procuradores efetivos, com toda a equipe de assessoria, tratando a respeito dos pareceres normativos. Está na lista também um parecer normativo que envolva a questão das prescrições, lógico, com muito cuidado, com muita atenção, com critérios, para que não haja erro no reconhecimento de prescrição, de modo a isso implicar uma renúncia de receita, ou isso implicar uma ausência de arrecadação que poderia ocorrer por conta de uma falha de algum servidor. É natural que às vezes aconteçam falhas. O que a gente quer é resolver, mas minimizando também a possibilidade de falhas. A gente não quer que essas falhas aconteçam. A gente pode pensar em critérios, por exemplo, de valor até. Olha, o parecer normativo ele serve para demandas até determinado valor. Se superar determinado valor, essa demanda tem que sim chegar à Procuradoria. Por exemplo, é só um critério que poderia ser utilizado. A gente já está pensando quais seriam esses critérios, quais seriam essas questões a serem ponderadas, mas a ideia é que exista sim um parecer normativo que possa uniformizar o entendimento, dando segurança para a gestão, segurança para o equilíbrio financeiro para as contas públicas, segurança para a pessoa que vai fazer análise e aplicação do que está naquele parecer normativo. E uma outra coisa que também já foi objeto de diálogo com o secretário de Finanças e de Orçamento do município, com a Procuradoria também, é acerca da possibilidade de nós fazermos uma higienização no setor de tributos. Perfeito. Higienização tributária daquilo que a gente já sabe que é objeto de prescrição. Bom, vamos montar uma força-tarefa para dar baixa nisso? Um outro ponto também importante que pode ser mencionado para esclarecimento é do nosso interesse em fazer alguns mutirões. A Procuradoria ela tem um número, vou dizer assim, deficitário em relação à quantidade de procuradores para o volume de processos que tem lá hoje. Além disso, tem 2 procuradores efetivos que não estão integrados no cargo. Tem 2 cargos em vacância, tem um que está sendo integrado agora, um cargo. Uma nova procuradora está chegando ao município, já foi nomeada, já está nos próximos dias iniciando as atividades. Perfeito. Mas temos condições de, pensando a Procuradoria com gestão mesmo, tá? Com conhecimento. Com gestão, a gente ter condições de fazer alguns mutirões
a gente já está, inclusive, Marina, fazendo o saneamento lá de alguns processos, fazendo uma triagem de processos por categorias, definindo os processos por categorias, para que a gente possa pegar aquela categoria de processo e falar, bom, isso aqui é praticamente a mesma coisa, vamos dar baixa. Sim. Fazer mutirão e dar baixas nesses processos administrativos. Uma outra preocupação, doutor Michel, ainda com relação à parte tributária, é que eu fiquei um pouco assustada com a forma que o IPTU municipal ele é calculado. Inclusive, uma pessoa, um cliente do escritório é auditor, ele chegou a fazer uma vez para mim uma simulação do IPTU de acordo com a planta genérica de valores. E nós chegamos à conclusão de que a planta genérica de valores ela não está sendo utilizada pelo município em razão de uma discrepância ali nos índices. Se eu utilizo a planta genérica, o valor do IPTU ele pode quadruplicar de valor. Existe uma preocupação na revisão, tudo bem, do Código Tributário Municipal, mas principalmente da planta genérica, que é uma preocupação, porque o IPTU hoje ele não leva em consideração a planta genérica de valores. Sim, existe sim. Na comissão de transição ainda, nós tratamos desse assunto, especificamente da planta genérica de valores, especificamente em relação ao IPTU, além de outros assuntos, mas especificamente disso houve um tratamento com uma importância grande que foi dada. Tive reuniões com o atual secretário de Finanças e de Orçamento, exclusivamente a esse assunto, em relação a esse assunto, porque pensamos, inclusive, um projeto de lei, já tem um projeto de lei pensado para modificações no Código Tributário, isso já está sendo encampado, já está sendo encaminhado. E, Marina, tem alguns fatores de redução da planta que a gente notou que em alguns casos não estavam sendo aplicados. E por isso acontecia de haver uma discrepância. Terrenos até no mesmo condomínio, imóveis no mesmo condomínio, com cobranças de IPTU distintas. Já presenciei situações em que o imóvel lá do Acuípe, a taxa de cobrança dele do metro quadrado era a mesma de uma casa aqui no centro da cidade. Pois é, e assim, de forma bem realista, o Código Tributário, em algum momento, em alguma medida, esse Código Tributário do município de Ilhéus, que é aplicado atualmente, ele em alguma medida foi necessário. Sim. Foi importante, mas tem algumas inconsistências? Tem. Com a aplicação dele, que ao longo do tempo, algumas inconsistências, algumas inconformidades foram sendo notadas. Só que essas inconformidades, ao longo desse tempo, muitas delas não foram corrigidas. Sim. O secretário de Finanças está atento a isso. Eu também já estou atento a isso. Já tivemos algumas conversas em relação a esse assunto. E a intenção é que a gente tenha condições de fazer essas alterações necessárias para que essas mudanças gerem uma justiça fiscal para os contribuintes do município de Ilhéus. Maravilha. Que essas correções sejam feitas. Sim. Isso também é um dos propósitos meus enquanto procurador, enquanto estiver na procuradoria, é um dos propósitos. 3 questões, né, que é uma questão que é muito sensível, que é a questão dos precatórios. Sim. É um dos pilares da atuação da procuradoria. Um outro é a questão imobiliária, principalmente envolvendo a questão da REURB. E um outro é a questão tributária. Porque são situações que envolvem a questão de justiça social, envolvem questões políticas, um retorno positivo à sociedade e que beneficia a gestão, beneficia o município, beneficia a coletividade. Sim. Beneficia a coletividade. Sim, beneficia a todos, né? Inclusive o próprio município. Isso. Agora, uma última pergunta, doutor Michel. Esse tema está pulsante, tá? Em Ilhéus, Coelba. Nós estamos vivendo um crescimento assustador no mercado imobiliário. E com isso, nós temos uma alta demanda, tá, da eletricidade. E o que se percebe é que não está havendo uma ampliação disso por parte da Coelba, não está havendo um cuidado por parte da Coelba. O gestor municipal, a procuradoria, já fez um diálogo com a Coelba sobre isso, sobre essa situação? Já houve um diálogo do prefeito a respeito dessa situação. É uma questão sensível. Também, na comissão de transição, esse foi um ponto de alerta, por conta das obras que estavam sendo feitas ali na ponte
Lomanto Júnior, da Lomanto Júnior, né? Sim. Que é a antiga ponte, como alguns chamam, né? E uma parte daquelas obras que estavam sendo feitas era da Coelba, para poder dar condições, né, de fazer uma ampliação da rede. Só que, tecnicamente, eu mesmo não tenho condições de dizer se essa ampliação é a suficiente, eu não tenho condições de afirmar isso. Mas eu sei que parte daquela obra ali, um lado, acho, era da Embasa, o outro lado é o que envolvia a Coelba, e o que a gente teve de informações é de que aquilo era uma intervenção necessária para que a Zona Sul tivesse uma condição melhor de atendimento da distribuição de energia elétrica. Tem alguns trabalhos que a gente acompanha sendo feitos pela Coelba lá para o lado de Olivença, lá próximo ao Acuípe, que eu acho que faz parte disso também, dessa necessidade de ampliação da rede. E já houve, sim, diálogo do prefeito Valderico com a Coelba, tratando desse tema, que é sensível e extremamente importante para a sociedade ilhéense, sobretudo para a Zona Sul, que está sentindo mais, pelo que a gente tem acompanhado e tem escutado de notícias, é quem tem sentido mais os problemas que têm sido vivenciados. Sim. Dr. Michel, estou muito satisfeita, na verdade até esperançosa de dias melhores para o nosso município, porque a sensação que nós tínhamos enquanto profissionais é que nós estávamos remando contra a maré, tá? E estou bastante esperançosa, acredito sim numa renovação, e Ilhéus precisa e merece isso. Agradeço demais a sua presença, agradeço muito os seus esclarecimentos, e o que precisar, estamos aqui à disposição. Eu que sou grato, doutora Marina, uma amiga, colega advogada, muito competente, e muito me honra ter sido o primeiro convidado para esse momento. E espero sim que a gente tenha dias melhores nessa cidade, nesse chão, que é meu chão, uma terra que eu amo, e o que eu puder fazer para servir ao povo dessa cidade, para que a transformação aconteça nesse novo momento, nessa nova gestão. Estamos a alguns passos, né, dos 500 anos dessa cidade, hoje com 490 anos. Então eu espero mesmo que o povo alimente essa esperança e que essa esperança ela se concretize mesmo e que a gente viva para poder ver uma Ilhéus transformada, uma Ilhéus melhor. E eu fiquei muito feliz, muito, mas muito feliz mesmo com essa representação do doutor lá na Procuradoria. Ilhéus merece. Pronto, espero atender às expectativas, vou buscar fazer por onde, trabalhando, né, de forma incansável para que o trabalho ele seja realmente transformador na Procuradoria. Dr. Michel, eu tenho aqui um pequeno mimo para o doutor, tá? O primeiro livro em que eu tive a honra de ser coautora com mulheres maravilhosas da nossa área de atuação, a voz das mulheres no direito imobiliário. Espero que o doutor faça uma boa leitura. É realmente um livro que deve ser muito bom. Eu já vi aqui que tem autoras conhecidas, né? E se o nome é A Voz das Mulheres, é uma voz forte. Com certeza. Então, com certeza tem contribuições relevantes aqui para o direito imobiliário. Sou grato pelo presente e espero fazer o quanto antes uma excelente leitura, sim. Obrigada. E esse foi o primeiro episódio do Direito Imobiliário com Marina Arantes e convidados. Tivemos a honra de receber aqui o Dr. Michel, advogado imobiliarista, procurador do município de Ilhéus. E preparem-se para os novos episódios.